queda de um dos integrantes mais polêmicos do governo Bolsonaro se dá 14 meses desde a chegada dele ao cargo, um período em que colecionou controvérsias. Era uma demissão esperada por muitos integrantes do governo. A Abraham Weintraub fez um anúncio no meio da tarde, neste vídeo gravado com o presidente Jair Bolsonaro. Sim, dessa vez é verdade. Eu estou saindo do MEC e eu vou começar a transição agora. E nos próximos dias eu passo o bastão para o ministro que vai ficar no meu lugar, interino ou definitivo. Nesse momento, eu não quero discutir os motivos da minha saída, não cabe. Bolsonaro não escondeu o desconforto com a situação. É um momento difícil. Todos os meus compromissos de campanha continuam em pé. E busco implementá-la da melhor maneira possível. A confiança você não compra, você adquire. Todos que estão nos ouvindo agora são maiores de idade e sabem o que o Brasil está passando. E o momento é de confiança. Jamais deixaremos de lutar por liberdade. Minutos depois, o MEC informou que Abraham Weintraub deixa o cargo nesta quinta-feira. Abraham Weintraub ficou 14 meses à frente do MEC, numa gestão marcada por polêmicas do início ao fim. Bolsonaro não queria tirá-lo do cargo, mas nas últimas semanas a situação ficou cada vez mais complicada e ministros próximos ao presidente passaram a pedir a saída dele, até para fazer uma sinalização positiva na direção do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional. Abraham Weintraub foi um dos primeiros nomes escolhidos para a equipe de transição do governo, indicação de Onyx Lorenzoni. Trabalhou os primeiros meses de 2019 como secretário executivo na Casa Civil, chefiada à época por Onyx. Weintraub foi alçado ao posto de ministro da Educação em 8 de abril do ano passado, no lugar de Ricardo Vélez Rodrigues. Na cerimônia de posse, Weintraub criticou Paulo Freire, uma referência na educação brasileira, e ameaçou. A gente vai pacificar o MEC. E como funciona a paz? A paz a gente está decretando, a partir de agora, que o MEC tem um rumo, uma direção, e quem não estiver satisfeito com ela, por favor, avise, porque vai ser tirado. Pisou fora da linha, começou a plantar coisa, começou a brigar internamente, está fora na hora. Logo no começo de sua gestão, o governo bloqueou 30% da verba de custeio das universidades federais, o que levou a uma onda de protestos por todo o país. Weintraub disse que as universidades federais com desempenho abaixo do esperado ou onde houvesse balbúrdia, palavra usada por ele, teriam cortes de verbas. E numa audiência no Senado, o ministro errou o sobrenome do escritor Franz Kafka, o chamou de Kafta, uma iguaria árabe. Mas esse não foi o único erro. Ele foi alvo constante de críticas pela série de erros de português em postagens nas redes sociais, como quando considerou um fato impressionante com C. Num ofício reclamando do orçamento ao ministro da Economia, Paulo Guedes, escreveu 2 vezes paralisação com Z. Além disso, programas anunciados por ele não decolaram, como o Futurice, para estimular o financiamento privado nas universidades públicas. Quase um ano após ter sido lançado, o projeto só chegou à Câmara dos Deputados este mês. Quando o governo lançou a carteira estudantil digital, de graça, por meio de uma medida provisória, Weintraub criticou em rede social a União Nacional dos Estudantes. Disse que era o fim da mamata. A MP perdeu a validade porque não foi votada no Congresso. Weintraub disse que o Enem do ano passado foi o melhor de todos os tempos, mas quase 6 mil estudantes receberam notas erradas. O INEP teve que refazer a correção e anunciar as notas de novo. Ainda em novembro, o ex-ministro fez mais uma publicação que provocou reações. Ele falou sobre a plantação de maconha em universidades. Ele teve que se explicar na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. E quando foi questionado por parlamentares, Weintraub não apresentou provas e reforçou o que havia escrito antes. As plantações são reflexo de um consumo exagerado, fora de controle, de drogas nas faculdades. Isso eu tenho pesquisa e vou mostrar. Mais recentemente, Weintraub provocou abalo na diplomacia quando, numa rede social, insinuou que a China poderia se beneficiar de propósito da crise mundial causada pela Covid-19.
Na postagem, Weintraub também recorreu ao jeito de falar do personagem Cebolinha, criado por Maurício de Souza, que troca o R pelo L, para ironizar o sotaque chinês. Depois de críticas e da reação negativa da embaixada chinesa, ele apagou a postagem, mas não escapou de responder a um inquérito por suposto crime de racismo, a pedido da Procuradoria-Geral da República. Em depoimento escrito à PF, Weintraub se defendeu da acusação de racismo contra a China, alegando que usou do direito à liberdade de expressão. E na polêmica reunião ministerial do dia 22 de abril, Weintraub falou em prender vagabundos, começando no Supremo Tribunal Federal. O povo está querendo ver o que me trouxe até aqui. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF. Por causa desse ataque, Weintraub foi incluído no inquérito das fake news que corre no STF. O presidente Bolsonaro teve que mobilizar o ministro da Justiça, André Mendonça, que tentou impedir o depoimento de Weintraub e pediu que fosse excluído do inquérito. Mas Weintraub foi chamado a depor e ficou calado. E o Supremo decidiu manter Weintraub no inquérito. No dia 27 de maio, após a Polícia Federal cumprir mandados de busca e apreensão dentro do inquérito das fake news do Supremo Tribunal Federal, o ex-ministro escreveu na página dele em uma rede social: "Hoje foi o dia da infâmia, vergonha nacional, e será lembrado como a noite dos cristais brasileira. Profanaram nossos lares e estão nos sufocando." Ele comparou a operação com um momento brutal da história, a perseguição contra os judeus. Weintraub fez referência a um ato de forças paramilitares nazistas em 1938, quando milhares de judeus foram atacados, mortos e deportados. Sinagogas e lojas foram destruídas e cacos de vidro ficaram pelo chão. A publicação provocou indignação e repúdio de entidades judaicas. Já na semana passada, Weintraub foi pivô de uma crise com o Congresso por causa da MP, que daria a ele o poder de escolher reitores temporários para as universidades federais, dispensando a eleição prevista em lei. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, considerou inconstitucional a proposta e devolveu a MP, e isso obrigou o presidente Bolsonaro a revogar a medida. Apesar das polêmicas e dos conselhos a Bolsonaro para tirá-lo do cargo, Weintraub se sustentava com o apoio da ala ideológica do governo. Weintraub tem canal direto com bolsonaristas mais radicais, especialmente nas redes sociais. Usa sempre o tom de ataque aos adversários e às instituições. No último domingo, Weintraub participou de ato em Brasília de apoiadores do presidente contra o STF, sem máscara, distribuindo abraços, tirando fotos e provocando aglomeração, desrespeitando um decreto do governo do Distrito Federal que obriga o uso de máscaras em locais públicos. Foi multado em R$2.000 e 4 dias depois teve de anunciar a sua saída do governo. As reações à queda de Weintraub refletem a lista enorme de polêmicas que ele colecionou no Ministério. A União Nacional dos Estudantes, a União Brasileira de Estudantes Secundaristas e a Associação Nacional de Pós-Graduandos afirmaram que, com pouco mais de um ano no comando do Ministério da Educação, Abraham Weintraub conseguiu se consagrar como o pior ministro da história. Retirou recursos da educação, ofendeu as universidades públicas, ignorou os debates sobre o Fundeb, atacou a autonomia universitária e transformou o MEC em uma verdadeira ferramenta ideológica bolsonarista. Por isso, ganhou a ira e o repúdio de toda a comunidade da educação, estudantes, professores, técnicos e cientistas. A demissão de Abraham Weintraub levou a reações imediatas também no Congresso, com duras críticas à gestão e ao comportamento dele, principalmente de parlamentares que fazem da defesa de uma educação de qualidade uma das prioridades do mandato. O coordenador da Comissão Externa da Câmara de Acompanhamento dos Trabalhos do MEC disse que o Brasil ganha com a mudança. A saída de Weintraub do Ministério da Educação representa uma vitória para o nosso país, não apenas para a educação, mas para a nossa democracia. O Ministério não se comportou como um agente coordenador das políticas públicas entre as redes estaduais, municipais e nacional. Nós precisamos ver o governo Bolsonaro levando a sério a educação. A deputada Tabata Amaral disse que a saída de Weintraub deve ser comemorada. Temos agora a possibilidade de termos vencido de uma vez por toda, de termos derrotado a ignorância e o obscurantismo que tomaram conta do Ministério da Educação. Deputados governistas defenderam Weintraub. Carlos Jordi, do PSL, disse:
Obrigado por tudo que o senhor fez pela educação, pelo governo e pelo Brasil, ministro. Entrou desconhecido e saiu um gigante. O presidente da Câmara disse que espera agora que o presidente Jair Bolsonaro escolha um ministro comprometido com a educação. Estava muito ruim o Ministério da Educação, todo mundo sabe a minha posição, então não adianta aqui ficar reafirmando, eu acho que não é isso que vai melhorar o diálogo com o Ministério da Educação. Esperamos que a gente possa ter no Ministério da Educação alguém de fato comprometido com a educação e com o futuro das nossas crianças. Antes do anúncio da demissão, Abraham Weintraub revogou uma portaria do Ministério da Educação de 2016 que estimulava as instituições de ensino superior a apresentarem propostas para a inclusão de negros, indígenas e pessoas com deficiência em programas de pós-graduação. O MEC disse em nota que a portaria foi revogada com base em um decreto que prevê a obrigatoriedade de anular normas cujos efeitos tenham se exaurido no tempo e cuja necessidade ou significado não pôde ser identificado. Argumentos que não fazem qualquer sentido, segundo o presidente da Associação dos Reitores das Universidades Federais. Ele explicou que muitos cursos de mestrado e doutorado ainda não adotaram políticas inclusivas. Suprimir, revogar sem justificativa parece uma agressão e um retrocesso a esse espírito de inclusão, de acolhimento que é próprio da universidade pública. A presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação diz que a decisão é um contrassenso e lembrou que as universidades têm autonomia para continuar adotando programas inclusivos. A educação, ela precisa ser vista como instrumento de redução das desigualdades históricas, de quebra do ciclo vicioso da miséria no Brasil, que hoje tem classe e tem cor, que é negra. Ao mesmo tempo, soa como um revanchismo, porque vem no momento que a luta de combate ao racismo ela ganha força no Brasil e no mundo. A repercussão aqui no Congresso foi imediata. A deputada Tabata Amaral, do PDT, apresentou um projeto de decreto legislativo para suspender os efeitos da portaria, argumentando que a política de reserva de vagas para negros, indígenas e pessoas com deficiência, também entre os professores, contribui para reparar desigualdades sociais históricas no Brasil. O presidente da Câmara diz que vai conversar com o futuro ministro da Educação e espera que não seja necessário votar o projeto. O ideal é que a gente consiga mostrar ao governo que essa última decisão do ministro, já sabendo que ia sair, talvez tenha baixa legitimidade num tema tão importante, né? E que vai gerar tanta polêmica e tanto desgaste para o governo em todo o Brasil. O governo brasileiro indicou Abraham Weintraub para um cargo de diretor executivo do Banco Mundial em Washington. O Brasil lidera um grupo de países na instituição: Colômbia, Equador, Trinidad e Tobago, Filipinas, Suriname, Haiti, República Dominicana e Panamá. O nome de Weintraub precisa ser aprovado por esses países.